só a minha, né? Do pessoal que não está presente na aula, né? Muito obrigado, Fabiana. Então, mas aí, tranquilos, resumindo, o crime pode ser consumado, né? Então, quando ele reúne todas as elementares, e aí nós temos o preceito primário e secundário, só para ter um nexo aqui, né, nesse pedacinho que a gente perdeu, tá? Tudo bem? E aí nós temos uma linha interessante, né, da excludente da tipicidade, como a anistia, tá? Que o Estado, né, anistia, perdoa, né, o crime cometido, tá? Ou ainda nós temos casos de abolício crimes, né? Lembra? Quando o crime deixa de existir, tá? Então, esse é um aspecto também muito importante, né? Bom, então, fechado isso, entendendo que os crimes podem ser consumados, né? Eu também tenho, lá no artigo 14, no inciso 2, nós temos os crimes que podem ser tentados, né? Que a tentativa ocorre quando? Quando eu inicio a execução. Aí agora isso é muito, muito importante, viu, gente? Principalmente para comparar com aquela questão da desistência voluntária, né? Do arrependimento eficaz, esse até vou escrever para você aí depois, tá? Na hora que a gente estiver falando sobre estes, tá? Então, no crime tentado, tem a tentativa, iniciam-se os atos executórios e eu não vou conseguir atingir a consumação por causa de questões que estão fora do meu controle, né? Fora do controle do agente, por fatores ou circunstâncias alheias à vontade do agente. Tudo bem? Mas eu comecei o ato, tem o dolo, né? Lembra? Tem o dolo, né? A pessoa tem o desejo, a vontade de cometer o ato criminoso, mas ao mesmo tempo também você tem essa questão de que o fator, né? A polícia chegou, alguém, né, empurrou esse sujeito, tá? Então, quer dizer, alguma coisa aconteceu que ele não conseguiu efetivamente concluir os atos para consumar o crime, tá certo? Então, aí nós teríamos o crime chamado de tentado, tá? E aí isso é muito importante que você lembre disso, tá? Lá no parágrafo único do artigo 14, fala o seguinte, de que, salvo o disposto em contrário, temos a punição da tentativa, tá? Com a pena correspondente ao crime consumado, só que aí eu vou diminuir, já que não consumou, é razoável diminuir de 1 a 2/3, que a lei fala, tá? Então, tranquilos? Aí eu acho que dá para a gente tocar e depois eu vou tirando aí essas dúvidas com relação a esses detalhes que aparecem nas questões, tá? É só para a gente ter um panorama interessante aí nessa perspectiva, tá? Tranquilos? E aí, olha só, é importante lembrar, estava esquecendo, né? A tentativa que pode ser branca, lembra? Ou vermelha. Uma tentativa branca quando eu não tenho derramamento de sangue, tá? Tentativa branca, ela é também chamada de tentativa incruenta, tá? Quando não há derramamento de sangue, né? Então não há lesão na vítima, perfeito? Então isso é o importante. Na tentativa cruenta ou vermelha, tentativa cruenta ou vermelha, aí sim houve uma lesão à pessoa, tá? Eu estou falando de tentativa ainda, tá? E aí nós temos aí alguns elementos importantes, né, com relação a esse quadro, né, da tentativa, quando envolve aí alguns elementos diferentes, como nós começamos a falar, né? Eu falei para você um pouquinho do intercrimes, e tudo mais, e depois nós começamos a falar da desistência voluntária, do arrependimento eficaz. Esse eu até escrevi de novo, né? Tá aí, ó. Revisão, desistência voluntária, exatamente por quê? Porque é extremamente importante que não paire dúvidas sobre isso, tá bom? Então, importantíssimo isso, tá? Desistência voluntária. O que eu falei para você na aula passada sobre isso? Que a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz, eles eliminam a figura da tentativa, tá? Então, arrependimento eficaz e a desistência voluntária, eles eliminam a figura da tentativa, tá? Então, tudo bem, ó. Lá na desistência voluntária, o artigo 15, agora já saímos do 14, né? A título de revisão, tá lá as duas rubricas, né? Ó, desistência voluntária, arrependimento eficaz.
Só que o artigo está dividido em dois pedaços, tá? Primeira parte, segunda parte. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, né? Aí, ó, parei aí. Parei. O agente que desiste de prosseguir na execução. Então, a execução, gente, ela é marcada por diversos atos. São os atos executórios. E pode acontecer do sujeito, obviamente, não conseguir consumar o delito, né? Pode acontecer do sujeito não conseguir consumar o delito, o crime, tá? Ele tentou matar fulano, mas não conseguiu, tá? Ele tentou matar fulano, mas não conseguiu. É isso? Por motivos alheios à vontade dele, né? Ele errou o tiro, tá? Vários fatores, tá? Bom, agora a desistência, ela vai ocorrer nesse intervalo em que eu comecei os atos executórios, né? Vou pegar qualquer objeto aqui, ó. Então aqui, ó, pego essa folha aqui para representar o tempo, né, ó. Então aqui eu tenho o início dos atos executórios, né, e o fim dos atos executórios, tá? Então aqui eu vou ter uma série de atos, né, para consumar o delito que é o crime de homicídio, por exemplo, tá bom? Então imagina, começou a atirar, errou várias vezes e não chegou aqui, ó, não chegou a matar o indivíduo. O indivíduo está vivo, lembra disso, né? Então, se eu desistir, se eu simplesmente não conseguir, eu quero matar, mas não consegui, aí eu teria uma tentativa, tá? Lembra lá? Eu quero, mas não posso, é a tentativa. Eu posso, mas eu não quero mais, aí eu já estou diante da desistência. Então, está aqui, ó, os atos executórios, comecei a executá-los, e antes de chegar aqui na consumação, o indivíduo desiste. Ele fala, não vou fazer isso mais, não. Ele desiste, né, de consumar o delito, tá? Então, nesse caso aí, não é tentativa, é desistência. Ele desistiu por quê? Porque ele quis. Tá? Ele desistiu porque ele quis, tá? Então, isso é importante, ó. Eu escrevi aqui para você, ó, né? Lembra? Isso aí nós já colocamos, né? Mas eu não vou ficar lendo tudo, tá? Só dar uma geralzinha. Aí o que eu falei agora, né? A lógica da tentativa, ele quer, mas não pode. É só inverter as palavras aí, tá? Aí, no caso da desistência voluntária, ele pode, mas ele não quer mais, tá? Então, esse é um quadro importante para nós, né? Aí eu dei alguns exemplos, né? Não sei se lembram disso, tá? Falando aí, ó, da causa de exclusão de culpabilidade, né? Então, você tem esse quadro, tá? Então, nós temos nesse cenário aí a causa da exclusão, primeiro, da tipicidade, do tipo, né? Olha, o tipo penal da tentativa é formado com a utilização do artigo 14, inciso 2, né? Que vai prever o quê? O início da execução, não é isso? E aí você tem a consumação por circunstâncias alheias, deixa eu só aprovar aqui, a vontade do agente, tá? Se a desistência, olha só, ó, deixa eu passar aqui. Se a desistência for voluntária, não há que se falar em causa alheia à vontade. Ele quis, tá? Então, lembra do exemplo aí, o agente B estava tentando matar o agente A e desiste. Ele responde pelas lesões corporais causadas, é o que diz o inciso 2º do artigo 14, tá? Nas causas de excludente de culpabilidade, né, tendo em vista que o agente desistiu de prosseguir no crime idealizado, não deve mais sofrer juízo de reprovação. Se ele desistiu, a culpabilidade, vamos lembrar, e a culpabilidade é o grau de reprovação que aquele crime tem, tá? Em relação ao sujeito, né? Você tem uma reprovação, vamos lembrar que alguns crimes têm mais reprovação do que outros, né? Crime contra a vida tem reprovação, mas se for contra a vida de uma criança, de uma pessoa idosa, de uma pessoa indefesa, aí a reprovação é maior. E se eu desisto de cometer o crime, o grau de reprovação diminui, tá? É o que está falando aí, tá bom? Lá no final fala assim, ó, causa pessoal de exclusão da punibilidade. Afasta-se, no caso, a punibilidade do agente
mas não a tipicidade ou conduta. Se o agente B estava atirando contra A para matá-lo, cada tiro que desferia errava por si só, configurava uma tentativa de homicídio, né? De modo que, ao cessar os atos executórios, afasta a possibilidade de ser punido, embora não possa apagar a tipicidade. Quer dizer, ele já cometeu o crime. O crime já existe. Então, na verdade, o que é a desistência voluntária? Olha que legal isso. É um prêmio. É um prêmio, tá? Nós estaríamos diante de um prêmio, tá? Tranquilos? Diferença para o arrependimento eficaz. Olha só. Uma das coisas importantes do arrependimento é que ele tem que ser eficaz, né? Quer dizer, eu tenho que evitar, se no crime de homicídio, por exemplo, eu tenho que evitar que a pessoa morra, tá? Tá no mesmo artigo, lembra? No artigo 15, ó, é o agente que voluntariamente impede que o resultado se produza. Nos dois casos, ele vai responder pelos atos já praticados, tá? Mas qual que é a diferença? Vamos pegar nossa folhinha de novo aqui, ó. Tá? Então, se aqui eu tenho o início dos atos executórios, aqui o final, o que acontece aqui no final? Ó, o que acontece aqui no final? Ó, nesse finalzinho aqui, ó. Aqui ele começou o ato executório, começou lá a atirar, esfaquear a pessoa, ele realizou vários atos e acabou. Não tem mais nada o que se fazer. É só esperar a vítima morrer agora. Tudo bem? Então tá aqui. Agora, então nesse caso do arrependimento eficaz, o sujeito já realizou todos os atos, é só esperar a vítima morrer. Se ele antes já consumou o delito de homicídio, não. De homicídio, não. Então aqui, ó, se ele vai morrer nesse espaço aqui, ó, daqui a 3 horas ele morre, se nada for feito. Nesse intervalo aqui, o sujeito correu, né, e prestou um socorro, levou até o pronto-socorro. Chegando em tempo, os médicos conseguiram salvar a vida dessa vítima. Entendeu? Aí ela não morre. Eu não vou responder por tentativa, eu vou responder, né, pelo que já foi, né, causado nessa vítima, que são as lesões, tá? E muitas vezes podem ser lesões graves, claro, tá? Tudo bem? Então, aí a questão da desistência ocorre entre o termo dos atos executórios e a consumação, tá? Esse caso, ó, o agente fez tudo que podia fazer para atingir o resultado, mas resolveu interferir para evitar a concretização, então você tem esse cenário. O agente A, lembra daquele exemplo, né? Ministra veneno ao agente B, tá? Então é importante esse caso aqui, ó. Os atos executórios estão concluídos. Se nada fizer para impedir o resultado, a vítima morrerá, tá? Então, se ele conseguir salvá-la antes, arrependimento eficaz. Se não, responde por homicídio, tá? Para incorrer no arrependimento, o agente deverá impedir que a vítima morra em função desse veneno, tá? Aí vem aquela discussão sobre, né, a questão do arrependimento ser eficaz. O que é eficaz? Que eu realmente consegui salvar essa vítima, tá? Agora, olha só esse outro caso aí, ó. Se o agente deu veneno à vítima, né, pretendendo matar a vítima, mas antes que essa morra, de repente, resolve ministrar o antídoto, caso o ofendido não salve, responderá pelo homicídio, como que eu havia comentado aí, tá? Tudo bem? Eu acho que é desnecessário ficar falando sobre voluntariedade e espontaneidade, né? É só um conceito básico, nós falamos isso, que não há exigência de espontaneidade, só voluntariedade, mesmo porque não tem como medir essa espontaneidade, tá? Só isso que você precisa saber, tá? Tudo bem? Aí nós falamos do arrependimento posterior, falamos do arrependimento posterior, né? Ele não tem vínculo posterior aí para não confundir com o eficaz, tá? Esse posterior é para não confundir com o eficaz, tá bom? Então, olha só que interessante isso, ó. Esse aqui é interessante, ó. Né? Arrependimento posterior, agora tem um detalhe, para você não confundir, inclusive, com o arrependimento eficaz. Nesse caso aqui, são crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
No caso do artigo 16, são crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Então, nesse caso aí, claro, nós vamos ter crimes de menor potencial ofensivo, tá? Nós vamos ter crimes de menor potencial ofensivo. Não é crime contra a vida, por exemplo. Isso não pode, né? Então tá lá, ó. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, né, à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia da queixa, tá? Tudo bem? Né, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. É um prêmio também, tá? É um prêmio também, certo? É um prêmio também, beleza? Aí nós chegamos a falar de quê? Da natureza jurídica, né? Ó, natureza jurídica do arrependimento posterior é a reparação do dano causado ou restituição da coisa. O que é muito razoável para nós, né? Olha, se o sujeito devolveu, ele merece ali um desconto na pena. Ele merece ser perdoado? Não, perdoado não, porque ele cometeu um crime. É muito comum que sejam crimes contra o patrimônio, crime de furto, por exemplo, que aí não tem violência ou grave ameaça, tá certo? Então aí é uma reparação. E eu acho que é muito razoável essas reparações, né? Mesmo porque, se você pensar bem, se o crime é de potencial ofensivo menor, se a pena desses crimes é menor, portanto, o que vai acontecer se eu vou punir? Ele vai ser punido, mas não vai ficar nem preso. Você está entendendo? Então, o melhor que se faz é tentar equalizar isso, né? Então, aí tem que ser um ato voluntário também do agente, né? Não é por coerção, né? Por constrangimento ilegal, né? Até o recebimento da denúncia ou da queixa, tá? Então, ocorre depois da consumação, mas aí não é aquele arrependimento eficaz, não, tá? Tudo bem? Ah, eu estou arrependido, eu matei o José, mas agora eu estou arrependido. Tá, aí não, tudo bem, vai prestar conta lá com Deus, mas com a justiça vai ter que ficar preso, né? Em alguns casos, né? Em alguns casos até ficam presos, né? E outros não, tá? Natureza jurídica, então, a causa pessoal de redução de pena, porque depende do indivíduo, que pode variar, portanto, não é, de 1 a 2 terços, né? Da pena aí no caso, tá? De 1 a 2 terços, beleza? Essa seria a redução, então eu teria um prêmio pessoal, porque ele conseguiu ali, né, fazer ter o arrependimento, tá? Requisitos para aplicar esse benefício, né? Ter sido praticado sem violência ou grave ameaça, tá? Ter sido praticado sem violência ou grave ameaça, tá certo? Tudo bem? Tranquilos? Então, assim, deu uma geral. Lembrando, fala de novo, né? Que o pessoal que chegou agora aí há pouco, né, não ouviu essa fala. Me comprometi aí a gravar 2 aulas, tá? Uma com a correção dos exercícios, tá? E a outra com conceitos básicos introdutórios do direito penal na parte de teoria do crime, tá? Então será uma aula, a aula teórica vai ter mais ou menos 1 hora. Se precisar, a gente faz outra, tá? Vamos fazendo aí esse paralelo. Eu quero fazer essa aula antes da prova, obviamente, tá? E que todos vejam antes da prova, tá? Então, assim, lá para a semana que vem, não estou prometendo o dia, não, para não ficar feio, né? Depois eu não consigo cumprir a data certinha, né? Ô, Ana Laura que sabe disso. Às vezes eu acabo enrolando um pouquinho, é muito serviço, né? E acabo entregando as coisas para Ana Laura bem em cima, né? Ana Laura sofre comigo aí, né, Ana? Mas está valendo. Tá? A gente vai conseguindo, tá? Muita coisa, muitas turmas e assim por diante. Bom, crime impossível, nós só começamos, deu para ter uma noção muito básica, era só para você ter um primeiro contato, e hoje a gente falaria de crime impossível, depois entra lá em dolo, culpa, tá? E aí, mas a matéria falta pouca coisa, né, para a gente terminar, e por isso que eu estou querendo dar essa geral também aí nos conceitos básicos, tá? No crime impossível, é muito interessante isso, né? Porque ó, não se pune a tentativa, também é uma forma de eliminar a tentativa, né? Então, se eu te pergunto, ó, desistência voluntária é uma forma de você eliminar a tentativa. Arrependimento eficaz é uma forma de você eliminar a tentativa.
Arrependimento posterior, né, você acaba tendo, na verdade, um benefício ao acusado, na verdade, tá? Então, aqui nós temos duas situações muito interessantes, que o crime possível também, ele não está punindo a tentativa. Quer dizer, nesses casos, nós teríamos situações aí, digamos, de crime possível, em que você tem aí atipicidade, tá? Se eu falar para você, por exemplo, que eu tenho um fato que é totalmente atípico, eu estou dizendo, dentro do direito penal, que ele não constitui crime, tá? Então, quando você escutar que o fato é atípico, a situação é atípica, né? Esse atípico, né, é porque ele não constitui um tipo, só isso. Ele não é crime, tá? Isso, porque no nosso português, no cotidiano, você fala, isso não é muito, isso é atípico, né? Isso é atípico, isso não é muito comum. Dentro do direito penal, na verdade, esse atípico significa que nós não teremos o crime, tá? Cuidado com esses detalhes aí, com essas palavrinhas, né? Teve uma vez que eu estava dando aula de direito da teoria do crime, essa matéria, e na prova, isso aconteceu na prova. E aí a palavra lá era concomitante, tá? Concomitante. Concomitante é o que ocorre ao mesmo tempo. E concomitante dentro do direito penal ou no português comum é a mesma coisa, tá? E aí muita gente ficou confuso, porque a palavra poderia ter um outro sentido dentro do direito penal. Então tem muito isso, né? Existem algumas palavras que podem ter um outro sentido. Na verdade, o sentido é até o mesmo, o significado que não é exatamente aquele que a gente quer, porque tem uma conceituação especial, tá? Então não se pune a tentativa quando por ineficácia, tá, absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, tá? Tudo bem? Então, assim, parte é revisão e parte é coisas novas, tá? Parte é revisão e parte é assunto novo aqui. Então, essa primeira parte, por exemplo, é totalmente vinculada à revisão, tá? Mas aí eu tenho lá, o crime possível, rubrica, né? Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio. O meio é a ferramenta, um instrumento que vai ser usado para o cometimento do crime. Revólver, e aí depende, viu, gente? Sempre, sempre, sempre um revólver de brinquedo, ele vai gerar uma situação de crime impossível? Não, não é sempre, não. O crime impossível é eu pegar o revólver, vai ser uma caneta, né? Aqui, ó. Eu pegar o revólver de brinquedo e falar, vou matar o José. E atiro contra o José, mas o revólver de brinquedo, não tem jeito de matar. É impossível, né? Por ineficácia absoluta do meio, tá? Ineficácia absoluta do meio, tá bom? Agora, se for por absoluta impropriedade do objeto, então meio é o instrumento usado. Muita gente erra as questões por isso, tá? Porque as alternativas são muito parecidas nas questões fechadas, né? Aí o examinador fica trabalhando com a confusão gerada pelo candidato, pelo aluno, no caso nosso, entre a palavra meio e objeto. Ele confunde. Então, vamos lembrar bem. Grava, anota aí do lado do seu caderno, lá na lei mesmo, né? Pode fazer um rabisco aí, porque você não vai usar esse vade-mecum para... Eu não sei, né? Às vezes até vai, mas eu acho que não. Para fazer a prova, né? Dentro de sala de aula, você vai fazer aí, eu não vou estar olhando, né? Então não tem problema você anotar. Então escreve a lápis lá, tá? O que é o meio? O meio é a ferramenta, o instrumento, é a arma utilizada para promover ou consumar o crime. O objeto, né, se for, por exemplo, uma pessoa, né, está vinculado ao bem jurídico protegido, né, se for crime contra a pessoa, contra a vida, o objeto é a pessoa, tá? Então aí é impossível de consumar o crime. Nessas condições, é simplesmente impossível de consumar o crime. Aí vem um detalhe, ó.
tentativa lá no conceito e natureza jurídica, tá? No conceito e na natureza jurídica. Tentativa não punível. Porque como é que você vai punir? O sujeito matou o José. Não, mas o José está morto. A hora que o Pedro chegou para matar o José já estava morto há muito tempo. Então, impossível, tá? Então, é tentativa, mas não tem o objeto protegido, então não tem como você punir. Porque, nesse caso, porque o agente se vale de meios absolutamente ineficazes, né? Eu não sei se vocês lembram, nem sei se isso existe, na verdade, mas quando eu era criança tinha umas balinhas que pareciam remédio, não é? E aí as pessoas, era até ruim, porque poderiam confundir, ainda mais criança, né? Então, assim, imagina que alguém pega um comprimidinho daquele achando que é um veneno mortal, né? Mortal, e é um docinho, inofensivo, né? E administra para a pessoa, né? Para a pessoa morrer. Quer dizer, esse meio, ele é absolutamente ineficaz, tá? Ou volta-se contra objetos impróprios, né? Tornando, portanto, impossível a consumação do crime, né? Bom, ainda assim, nós temos lá, ó, a chamada tentativa inidônea. Tentativa inidônea. É a mesma coisa que crime impossível, tá? A mesma coisa que crime impossível, tá bom? Tentativa inidônea é a mesma coisa que crime impossível, tá? Ou impossível, tentativa inútil, tentativa inadequada, ou ainda quase crime, ou ainda quase crime, tá certo? Então, nesse caso aí, por quê? Porque não tem tipo. Quando eu falo que não tem tipo, tá escrito aí, ó, carência de tipo, segundo o Aníbal Bruno, carência de tipo, gente. É por isso que eu posso dizer para você, então, que é uma situação atípica, tá? Eu tenho uma atipicidade. Esse A, né, atípico, né? Então esse A é de negação, de não ter o tipo, e o tipo é o crime, lembra? Tipo para nós aqui, tipo penal é o crime, né? Tipo penal para nós é o crime, tá? No exemplo aí, ó, atirar para matar contra um cadáver, tá? Aí, né, esse objeto aí que na verdade seria o elemento, né, que eu falei para você agora mesmo. Olha, o cadáver, o corpo da pessoa, né, ele é o objeto, o elemento aí que eu quero atingir, tá? Ou ainda, o outro exemplo, atirar para matar com arma descarregada, né? Meio absolutamente ineficaz, tá? Meio absolutamente ineficaz, tá bom? Então, posso usar lá, ou né, projétil de festim, aquele que só faz barulho. Isso também, nem de susto a pessoa morre. Fundamento da não punição do crime possível. Ó, se o sujeito tentar envenenar alguém utilizando dose insuficiente, deve responder por tentativa de homicídio. Tem questão falando sobre isso, viu, gente? Então, eu sei lá, né? Quero matar fulano, quero usar um veneno, mas a dose que eu usei é pouca, tá? A pessoa vai ter vários problemas. Mas aí, gente, olha só o detalhe, né? Ó, vamos pegar aqui o Código Penal para eu falar uma coisinha para você aqui, ó. Lá no Código Penal, vamos pegar duas situações do Código Penal, duas situações. Primeiro, eu vou pegar o homicídio simples. Compara aí para você ver, ó. No homicídio simples, matar alguém, tá? Vamos lá, vamos pensar nessa lógica, tá? Matar alguém, né? Nós teríamos uma pena de 6 a 20 anos, tá? 6 a 20 anos, essa seria a pena, tá? Agora, olha só, se eu tenho uma pena de 6 a 20 anos aqui, ó, no crime de homicídio, imagina uma situação, né, em que está presente a chamada tentativa, né? E aí, nesse caso, olha só, olha que importante, ó. Se eu tenho uma tentativa, o crime aqui é de 6 a 20. 6 a 20, tá? E 6 a 20 é um parâmetro para a gente calcular o tamanho da pena. 6 a 20,
né, é a pena em abstrato. É o tamanho da pena para que o juiz possa, conforme o grau, né, do crime, né, o grau de crueldade, né, o tipo de crime, ele vai analisar uma série de circunstâncias e vai fazer a dosagem da pena. Entendeu? Então imagine aqui, nesse caso, nesse exemplo aí, se o sujeito tentar envenenar alguém, ele responderá pela tentativa de homicídio se ele usou uma dose insuficiente, tá? Então, na tentativa de homicídio, eu posso reduzir a pena de 1/3 até 2/3 de redução. Certo? Isso vai acontecer lá na terceira fase. Vamos lembrar aqui, ó. Lembrar não, deixa eu esclarecer. A pena, para eu calcular a pena, olha só aqui para mim, ó. Para eu calcular a pena, eu vou pegar, né, o tipo que foi cometido, homicídio, tá? A pena deverá ser individualizada, perfeito? Cada criminoso vai ter uma pena calculada com base no artigo, né, 68, né, que vai estabelecer o cálculo da pena, que lá ele fala para começar a calcular a partir do artigo 59 do Código Penal, tá bom? E lá no artigo 59, eu extraio a pena base. A partir dessa pena aqui, que eu li para você, de 6 a 20 anos, o juiz vai estabelecer uma pena base. Para isso, ele analisa 8 circunstâncias do indivíduo, tá? Ele analisa se tem antecedente, analisa a personalidade do agente, a conduta dele, as circunstâncias do crime, as consequências, tá? A personalidade eu já falei, a participação ou não da vítima, né, para a ocorrência do crime. Tem 8 circunstâncias lá no artigo 59, tá? Daí, se é um homicídio simples, eu estou num réu primário, tá? O que vai acontecer? Olha só que interessante. Né? Nessas condições, olha que curioso, nessas condições da tentativa, né? Eu posso subtrair até 2/3. Então, normalmente, ele começa a calcular com 6 anos, que é a menor pena aqui. Aí ele vai verificar se tem circunstâncias judiciais, são 8. Se não tiver nenhuma circunstância desfavorável, ele vai continuar com 6 anos de pena. Aí vai lá para a segunda fase. Circunstâncias que são agravantes e atenuantes. Circunstâncias agravantes e atenuantes. Aí eu vou analisar o artigo 61, 62, tá? 64, 65, né? Então vou analisar essas circunstâncias atenuantes lá do Código Penal, tá? E aí suponha que esse cara não tenha nenhuma circunstância nem agravante nem atenuante. Qual que é a pena dele ainda? 6 anos. Aí vai lá para a terceira fase. Na terceira fase eu vou aplicar aquilo que está escrito lá no artigo 14, né? Parágrafo único, se é tentativa, a vítima não morreu, ele tentou, mas não morreu, e eu vou subtrair, tá? Olha só que interessante. Então, no caso da subtração, imagina que não aconteceu muita coisa, né? Foi uma tentativa que a gravidade da consequência não foi tão grande. O juiz resolveu subtrair 2/3. Entendeu? Então, olha só, 2/3 lá na pena de 6 anos são 4. 4 anos a menos. Esse sujeito, então, que cometeu uma tentativa de homicídio por envenenamento, ele pode levar 2 anos. Quando o sujeito pega 2 anos, gente, até 2 anos, é regime inicial aberto. Entendeu? Esse é o resultado de uma tentativa, se eu estou falando de um sujeito primário. Tá? Por outro lado, olha o que pode acontecer, né? Se ele tentou matar com veneno que não é veneno, não vai acontecer nada, é atípico. Agora, se ele vai responder pelas consequências, as consequências, lembra? Aí teve lá a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, ele tem aqueles benefícios. A pena do homicídio é de 6 a 20. Se eu vou lá para o 129, que é a lesão corporal, que normalmente é o que acontece, aí no 129, se a lesão for bem leve, ele vai ter uma pena de 3 meses a 1 ano, olha, menor do que essa da tentativa ainda, se a lesão for leve. Se a lesão corporal for grave, né, aí nós temos aqui os elementos que determinam se ela é grave ou não, tá? A pena é de 2 a 8 anos, aí já sobe um pouquinho, tá? Se eu tenho, aliás, minto,
é de 1 a 5 e 2 a 8 é se ela é gravíssima. Se ela é seguida de morte, de 4 a 12 anos. Tá? Veja que o tamanho das penas é diferente em decorrência da gravidade da lesão ao bem jurídico cometido. E quando eu falo de desistência voluntária, de arrependimento eficaz, ou mesmo do crime impossível, eu estou diminuindo as possibilidades de punições, embora elas continuem existindo, tá? Então esse elemento é muito importante aí, ó. Né? Por que esse cara vai responder? Por tentativa de homicídio. Nesse caso, não é crime possível, não, tá? Se fosse um produto que fosse, né, a balinha que eu citei ali agora mesmo, então nesse caso tudo bem, mas agora não. Nessa circunstância em que ele usou veneno de verdade, né, aí você tem esse detalhe aí, tá? Então, se o sujeito tentar envenenar alguém utilizando dose insuficiente, deve responder por tentativa de homicídio. Para caracterizar o crime possível, se utilizar substância inofensiva, aí o meio seria absolutamente ineficaz, tá? Absolutamente ineficaz. Então, esse detalhe é muito importante, tá bom? E aí fazer essas diferenças aí é importante também. A tentativa, o arrependimento, eficaz, a desistência voluntária, tá certo? E, obviamente, o crime impossível, tá? Tranquilos? Algumas diferenças importantes. Ó, diferença entre tentativa inidônea e o erro quanto ao tipo do crime que nós vamos falar depois, tá? Tudo bem? Aí eu já dou uma ideia do erro de tipo, depois a gente... Na tentativa inidônea, lembra o que é a tal tentativa inidônea? É o crime impossível, tá? Crime impossível, a tentativa inidônea é o crime impossível. Então, olha só o elemento interessante, ó. Grava bem esse detalhe. O agente acredita que poderá atingir o resultado almejado. Olha no crime impossível, tá? O sujeito tem uma desavença com o vizinho. O sujeito tem uma desavença, tem um conflito antigo com o vizinho. E aí, nessas circunstâncias, ele conhece o vizinho, ele sabe dos hábitos do vizinho, e o vizinho mora sozinho, e um belo dia ele almeja, ele pretende matar o vizinho dele. Entendeu? E aí ele sabe que por volta aí, né, das, sei lá, 7h30, 8h da noite, esse vizinho, né, já, né, meio que num momento de relaxamento, ele vai lá assistir uma TV, então ele liga a TV, deita no sofá e fica passando os canais com o controle remoto, tá? E normalmente por ali ele adormece, tá? Vai para a cama altas horas da noite. E deixa as portas abertas, né? E esse vizinho que quer matar o outro, né, acaba articulando, né, cogitando a possibilidade de eliminar a vida desse seu vizinho, tá certo? E num dado momento ele entra na casa por volta das 9, 10 horas, onde supostamente esse vizinho estaria dormindo, e ele vai lá e atira naquela penumbra, só a luz da TV, né, iluminando aquela área, naquela penumbra toda, ele vai lá, mira na sua vítima, que adormece, atira e vai embora, né? No outro dia, aquele movimento todo, né? Encontraram lá o corpo, né, do fulano e, né, foi um crime, né? Mas não tem sinal de arrombamento, tá tudo aberto e tudo mais. E aí o que acontece? Foi feito um exame, né? Uma autópsia, uma necrópsia desse corpo e constatou-se que esse sujeito estava morto desde as 18 horas daquele dia, aproximadamente, e os tiros foram desferidos contra essa vítima, que não é mais vítima, né? Às 22 horas. Então ele já estava morto desde as 18, tá? Então, 4 horas atrás, ok? Que tipo de conduta eu tenho? Uma conduta atípica, olha lá, ó. É uma tentativa impossível, inidônea, tá? Por quê? O agente acredita que poderá atingir o resultado. Ele quer ir lá matar e eliminar a vida do vizinho, tá?
articula, planeja, organiza, né, e vai lá cometer esse ato. Só que o vizinho morreu antes de um ataque cardíaco, tá? Crime impossível. Então, né, então ele não pode, não tem jeito. Ele tem o dolo, ele quer matar e tudo mais, mas ele não pode. Por quê? Porque o sujeito já está morto. Não tem como você atentar contra um bem jurídico que não existe mais, a vida daquele sujeito. Tudo bem? O erro de tipo, só para ter uma ideia, porque vai ter uma aula só sobre erro de tipo, tá? Erro de tipo, erro contra pessoa, né? Muito legal esse assunto. O agente não atua com dolo, pois ele não prevê que poderá causar um resultado, embora possa matar, né? Então você tem lá, eu tô fazendo uma caça e quero, né? Estou lá tentando atirar no animal, vejo o brilho no olho, atiro, é à noite, atiro no animal, o animal cai, eu chego lá, é o meu parceiro que está caçando comigo, né? Então tem um erro, né? Nesse caso, o erro de tipo também com relação ao tipo de crime cometido, tá? Bom, mas nós vamos ter uma aula sobre isso, só sobre isso, beleza? Diferença entre crime impossível e crime putativo, né? Putativo, beleza? Então, ó, crime possível nós já sabemos, né? É a hipótese do agente que, pretendendo cometer um delito, não atinge a consumação porque se valeu, né, de um instrumento, lembra, absolutamente ineficaz, ou voltou-se contra o objeto absolutamente impróprio, tá? Absolutamente impróprio, tá? Então isso nós já sabemos, você já até decorou provavelmente isso, né? Beleza. No crime putativo, né? O crime putativo prevê a hipótese do agente que, pretendendo cometer um delito, não consegue o seu intento porque a conduta eleita não constitui fato típico. Ele comete uma conduta, mas aquela conduta não é crime. Tá? Por exemplo, no crime impossível aí, ó, o exemplo do crime impossível, né? O agente desfere tiros com o intuito de cometer homicídio contra a pessoa que já morreu, que foi o exemplo que nós demos agora mesmo, né? No crime putativo, o agente deixa de pagar dívida instrumentalizada por meio de nota promissória, crendo ser infração penal, quando na realidade não é crime, né? Ele fala, nossa, pagar dívida, deixar de pagar dívida não é um crime, tá? Eu não vou para cadeia porque eu não paguei o crime, a dívida, por exemplo. Não existe prisão por dívida no Brasil, tá? Existe prisão por crimes contra a ordem financeira, a ordem econômica, né? Isso existe, tá? O crime de falência lá da empresa, existem vários crimes na esfera econômica. Não pagar o boleto, isso não é crime. Vão te, né, cobrar juros, né? O banco vai te extorquir, mas ir preso não tem jeito, tá? Por esse motivo, não. Tá certo? Então ele acha. Putativo é isso, é acreditar em algo que é fantasioso, que não é verdade, tá? Toda vez que eu tiver esse putativo aí, você tem essa perspectiva, tá bom? Tranquilos? Dá para fazer a diferença, então, crime putativo, então, na verdade, eu estou achando que eu estou cometendo crime e, na verdade, não é crime, porque esse crime não existe, tá? Tranquilo? Prevê a hipótese do agente que, pretendendo cometer um delito, não consegue seu intento, porque a conduta que ele escolheu não é fato típico, é uma conduta atípica, ela não tem, né, vínculo, tá? Agora, claro, né, não pagar a conta, isso é um problema, mas não é um problema penal. Tá certo? Tudo bem? Requisitos para você reconhecer o crime impossível. Requisitos para que possamos, são essenciais, inclusive, olha só o que eu coloquei, ó. Requisitos essenciais para o reconhecimento do crime possível, né? Primeiro detalhe, a ineficácia, olha só, a ineficácia absoluta do meio. O meio é a ferramenta, tá? O meio é a ferramenta, né? Esfaquear, né, o fulano com aquelas faquinhas de silicone, né? Você enfia assim, ela entorta, né? Ou mesmo aquelas que recolhem, né, de brincadeira lá do mágico, do cinema, né? Vai lá, enfia a faquinha, mas ela é aquela faquinha de recolher, né? Só de brincadeira, só para filmar lá o ato, tá? Então a lei exige que o meio utilizado seja totalmente ineficaz,
Porque se não for ineficaz, aí não é caso de crime impossível, tá certo? Então, um detalhe importante, beleza? Agora, olha só que interessante, você pegou lá uma arma, né? Ó, em tese, uma arma descarregada não é meio idôneo para matar, tá? Bom, tudo bem, atirar na pessoa, peguei a arma não tem munição, a arma não tem munição, aí eu aponto a arma contra o José, contra o Pedro, sei lá, e atiro. Pressiono o gatilho aqui, ó, várias vezes. Como é que a pessoa vai morrer desse jeito se a arma está totalmente descarregada? Mas cuidado, nem sempre isso, né? Porque olha só, você poderia estar pensando assim, Rogério, mas aí se ele quer matar realmente, ele vai lá e dá muitas coronhadas, né? Coronha é o cabo, né? Da arma, tá? Ele pega aquela coronha e dá coronhadas na cabeça do indivíduo, ele pode até matar, sim, sim. Então, a arma descarregada depende, tá? Não é essa. Ele estava com a arma descarregada, mas quebrou o crânio do outro com a coronha da arma. Aí não adianta, tá? O fuzil estava descarregado, né? Não tinha mais projétil no fuzil, aquela arma das Forças Armadas. Mas aí o sujeito tem uma baioneta que ele coloca na ponta do fuzil lá e dá estocadas na pessoa. Ele vai matar do mesmo jeito, né? Então a arma descarregada depende, tá? O exemplo aí, ó, e se a vítima for cardíaca, poderá morrer de susto. Se a pessoa morreu, né, ó, tirou a arma, então a arma de brinquedo, né? Sempre a arma de brinquedo vai considerar crime impossível? Não, aí você chega lá, o moleque pega a arma de brinquedo, vai lá no centro, entra numa loja com arma de brinquedo, aponta para as pessoas e fala, me dá aí o celular, me dá dinheiro, me dá joia. Como é que as pessoas vão saber se é arma de brinquedo ou não? Não dá para arriscar, entendeu? Então não é sempre, né? Você fala, mas era só uma réplica de madeira ou de plástico, a gente não vai arriscar, tá? E aí, nesse caso, o crime dele foi impossível? Não, foi um crime real, né? Um crime típico mesmo, tá? Então, nesse caso, se a vítima morreu, ó, a pessoa sacou a arma, apontou para a pessoa, a arma está descarregada. A pessoa fica apavorada, achando que vai morrer ali e morre mesmo, mas só que de ataque cardíaco. Aí eu tenho crime, tá? Homicídio, né? O agente que ingressando em loja de venda de celular, olha, essa é legal, hein? O agente Rogério, eu não consigo te ouvir. melhorou? Tá ouvindo? Agora? Agora sim. Tá. Eu devo ter apertado algum botão aqui, viu, Luana? Errado. Beleza? Então, então vou voltar, falei, né? O agente que ingressando em loja de venda de celulares tenta subtrair aparelho que se encontra preso com cabo de aço, não é ação não, tá? Cabo de aço, ficou errada a digitação. Sai correndo, né? Então ele pega o celular, né? Ó, tá lá, o celular tá aqui, tá? Pegou o celular tá preso, não tem como tirar. Oi, Ele puxa. cara dela. Tá fazendo cocô? Oi. Tá ouvindo? Tranquilo? Então, aí ele pegou o celular, mas tá com cabo de aço, não sai, não tem como ele subtrair, tá? Porque simplesmente pôr a mão no objeto não é subtrair, né? Só colocar a mão, dependendo do objeto, não. A hora que eu peguei e levei para mim é que eu fiz a subtração. Aí eu tenho o crime de furto. Mas ali não tem como eu levar, porque ele está amarrado. Eu não tenho alicate, eu não tenho nada para cortar. Eu não vou conseguir, eu vou sair correndo sem nada. Qual é o crime que eu cometi? Não cometi crime porque não teve como consumar, tá? Tá certo? Não é possível consumar o crime de furto, né? Então aí, nesse caso, seria, né, o crime impossível, tá? Nessas condições, lógico, tá?
Beleza? Tá aí, ó. Ainda, né, absoluta impropriedade do objeto. Então, a primeira é ineficácia absoluta, né, do meio, tá? Agora, o objeto, né? Agora, o objeto, beleza? Absoluta impropriedade do objeto. Deve-se avaliar a impropriedade total do objeto no caso concreto. Lógico, o juiz vai avaliar isso, né? Será que realmente a vítima estava morta? De fato, aí tem que ter perícia médica, tem que estar lá o legista, tem que fazer a avaliação, né? Se realmente aquela vítima lá já estava morta quando foram disparados os tiros, tá? Então tem lá a ciência que estuda isso dentro da medicina, né? A tanatologia, tá? Que estuda aí a questão da morte, né? É muito importante esse detalhe vinculado a esse quadro, né? De que nós temos que, de fato, ter impropriedade. Porque ele fala de absoluta impropriedade do objeto, da mesma forma que ele fala de ineficácia absoluta do meio. Tem que ser um meio realmente ineficaz. Porque se eu peguei o veneno e dei uma dose, a pessoa não morreu porque a dose foi pequena, mas o meio ali ele não é totalmente ineficaz. Então, ele é parcialmente eficaz, né? Só que a dose foi pequena. Tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Né? Tem uma tensão aí, dá uma olhadinha, tem uma tensão, ó. Se o agente, pretendendo matar a vítima, ingressa no quarto onde julga que se encontra, desferindo tiros contra o leito vazio, lá naquele escuro, né? Mas o ofendido, né, a vítima, está no quarto, ele errou de quarto, conseguindo fugir. Ele ouve um barulho, né? E foge. Fala, estão querendo me matar, e foge, mas ele está lá no outro quarto. Não se trata de crime possível, mas é uma tentativa, tá? Então, vamos lá de novo, ó. O sujeito está lá no quarto do hotel, né? Muitas pessoas dormindo aí no hotel grande, e nós temos um sujeito querendo matar o outro. E o sujeito acha que fulano está no quarto número 98, quando, na verdade, o sujeito estaria no quarto número 100. O agente que quer matá-lo entra no quarto 98, o quarto está vazio, né? No escuro ele vai lá e atira contra a cama, tá? Mas ele quer matar o fulano. O fulano que está no quarto número 100, ele ouve os barulhos dos tiros e imagina que é aquele fulano que prometeu matá-lo, ó, e sai, né, em fuga, tá? Não houve nenhuma lesão corporal a esse indivíduo. Se não houve lesão ao indivíduo, a tentativa de homicídio é uma tentativa chamada de incruenta, é a chamada tentativa branca, tá? Então, o objeto que ele quer matar, que é o fulano, né, existe, tá certo? Poderia ser atingido, mas o sujeito que quer matar errou o quarto, mas ele tentou, tá? Bom, na tentativa incruenta, quando não há uma lesão direta ao indivíduo, o que o juiz vai fazer? Ele vai diminuir menos ou ele vai diminuir mais na pena, né? Ele vai diminuir mais porque o bem jurídico não foi lesionado fisicamente. Tá bem? Tudo bem? Tranquilos? Então, olha só. Vamos lá, continuando aí nesses requisitos aí, tá? Nós temos aí o momento da avaliação, né? Ó, momento da avaliação da idoneidade do meio ou do objeto, tá? Então tem que se avaliar tudo isso por perícia. Não é assim, o corpo já estava, o sujeito já estava morto, então não tem que fazer nada. Não, existe até um procedimento pericial para verificar se realmente aquele sujeito não é o sujeito que deve ser punido, tá? Então, o momento da avaliação da idoneidade do meio ou do objeto deve ser feito, né, o mais breve possível depois da ocorrência do fato. Porque, lógico, né, para eu identificar quantas horas que faz que o fulano está morto, é mais fácil quanto mais próximo do momento de morte dele, lógico. Tá? Então, se passar aí 2, 3 meses depois, para você precisar, é possível, mas a precisão vai diminuindo. Tá? Então, deve ser feito logo após a ocorrência do fato. Tá? Trata-se do único método seguro para analisar se o objeto era absoluta ou relativamente impróprio e se o meio era absoluto ou relativamente eficaz. Tá? Porque, por exemplo,
a questão de a avaliação de perícia, né? Balística, a questão da pólvora, né? E houve luta corporal, não houve luta... Quer dizer, muitas coisas que você vai conseguir provar serão melhor provadas quanto mais próximos estivermos do fato. Claro que em alguns casos isso nem é possível, né? Porque demora demais, mas esse seria o ideal. A gente trabalha com o campo do ideal, mas na prática esse ideal acaba desaparecendo, né? Tá certo? Olha só o que o Marcelo Semer tem para falar para nós, ó. A aferição da idoneidade ex ante, né, é a tônica da teoria objetiva moderada, né? Quer dizer, antes, né, a teoria objetiva moderada ela vai trabalhar com essa idoneidade anterior, né? Indica a análise de um meio empregado era antes de iniciar a execução do delito e sem levar em consideração as circunstâncias em que os fatos se envolveram, né? Apto ou inapto para provar a consumação do crime. Então já é mais complicado você conseguir ter uma comprovação a partir daí, né? Trata-se de uma verificação em abstrato, quer dizer, totalmente abstrato, da idoneidade dos meios, consoante, né, propugna a doutrina estudada, é o que fala a doutrina estudada. A tentativa só se exclui se o meio era essencialmente ineficaz, tá? Tem se propugnado, no entanto, tem se falado, tem se defendido que a verificação, né, passou um S aí, ó, tá errado, da idoneidade, da inidoneidade dos meios empregados pelo agente deve levar em conta as circunstâncias em que os fatos transcorreram, fazendo-se assim uma aferição ex post, quer dizer, depois. Então, o que está dizendo aí? Que é melhor analisar o fato para saber da questão dessa, né, eficácia ou ineficácia logo imediatamente que o delito ocorra, tá? Antes é difícil você saber. Deve-se privilegiar a aferição ex post, quer dizer, depois, desde que se pretenda a incorporação na aferição da idoneidade dos meios e do objeto, das circunstâncias que concretamente atuaram no desenrolar dos fatos. O que, aliás, é consentâneo, né? É comum de concordarmos com a própria noção de tipicidade. Então, assim, é melhor para saber se houve crime impossível ou não. Não é que é melhor, você vai ter mais certeza quanto mais imediato ao fato, não vou chamar de crime, né, ocorrer, tá? Tranquilos? Tudo bem? Então, vamos lá. Falar um pouquinho do flagrante, né? Nos casos de crime impossível. Agora, vou mudar um pouquinho a tônica, tá? Falar agora do flagrante, nesse caso aí, provocado ou preparado, tá? Provocado ou preparado, flagrante. Aí eu vou ter que explicar um pouquinho sobre o flagrante, tá? Depois, às vezes, até a gente põe uma aula lá para a gente verificar. Ó, presta atenção aqui. Flagrante provocado ou preparado. Flagrante. O que é o flagrante? Eu vou falar para você daqui a pouquinho, lá no Código de Processo Penal, outro código, outra lei, fala para nós o que é o flagrante, tá? Lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Mas a gente fala disso daqui a pouquinho, tá bom? Então, primeiro, ó, flagrante provocado ou preparado. Quando eu tenho esse tipo de flagrante, é um tipo, tá? Trata-se de crime impossível. É uma armadilha, na verdade, para a gente prender alguém, tá? Também denominado crime de ensaio. Ou seja, quando um terceiro provoca o agente à prática do delito, ao mesmo tempo que age para impedir o resultado. Tá? Então, a gente facilita, o agente facilita, né, a prática de um delito, faz uma armadilha mesmo. Tá? Eu vou deixar aqui o meu celular dando bobeira para o sujeito vir pegar. A hora que ele pega, eu prendo. Tá? Estou armando, estou fazendo uma armadilha. Tá? Então, nesse caso aí, nós teríamos o crime impossível. Bom, vamos lá, vamos avançando que você vai entender. Tá? Então, não é possível você criar uma situação nesse caso. Cuidado, porque tem outros tipos de flagrantes. Tá?
para gerar um crime. Então, ó, havendo eficácia na atuação do agente provocador, a polícia, pode ser a polícia, né, disfarçada ali, a paisana, monta uma armadilha, coloca lá um objeto, coloca um produto para a pessoa roubar ou furtar. E aí, na hora que ela vai subtrair aquele objeto, tá preso. Você acaba não concluindo, né, a consumação, na verdade, tá? Tudo bem? Então, havendo eficácia na atuação do agente provocador. Se a armadilha foi bem feita, tá? Se a armadilha foi bem feita, o sujeito que caiu na armadilha não responderá, portanto, pela tentativa, né? Porque aquilo foi uma armação, tá? Então, a armação aí, esse tipo de armação não pode. Aí, onde está escrito isso, gente? Está escrito lá na súmula 145, né, do Supremo Tribunal Federal. Olha o que ele está dizendo assim, ó. Olha o que ele está dizendo, né, ó. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação, tá? Se ele foi preso logo a hora que ele pegou o objeto, então, obviamente, eu não teria isso porque é uma armadilha. Tá? Isso quem está falando é, né, o Supremo, tá? É uma súmula. Aí fala assim, Rogério, o que é súmula? Súmula, nós vamos ver na sequência, que eu já preparei isso pensando nessa condição. Mas antes de falar o que é súmula, vamos analisar primeiro a questão do flagrante, tá? Vamos analisar primeiro o flagrante, tá bom? Então, olha só que cenário que nós temos aqui no flagrante. Quais são as situações que envolvem, só para você começar a entender, tá? Só para você começar a entender, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, CPP, que é o Código de Processo Penal, tá? Que trata dos procedimentos, né, que estão vinculados ao processo penal. Nós vamos estudar isso depois. Eu trabalho isso lá no 7º período, tá? Então, lá no artigo 301, lá do Código de Processo Penal, está dizendo um negócio interessante. Qualquer do povo, qualquer um de nós, poderá, aí esse é o flagrante facultativo, tá? Nós, pessoas adultas, não é criança, tá? Pessoas imputáveis, né? Nós podemos, tá? Prender o sujeito que esteja cometendo um crime, em flagrante delito. Que a prisão aí, em regra, seria prisão em flagrante só, tá? Ou aquela por, né, mandado judicial, tá bom? Então, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão é obrigatoriedade, poderá é faculdade, né? Eu vou fazer se eu quiser, tá? Prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, essa chamada prisão em flagrante. Então, qualquer um de nós pode, né, dar ordem de prisão. Pode ser que isso não seja uma boa ideia, dependendo da situação, né? O sujeito está armado, a gente não, e aí eu vou lá e dou voz de prisão para ele, eu estou morto, né? Ele vai e atira em mim. Então, muita cautela, né, nesse caso, tá? Mas o que interessa é o flagrante, né? Então, a prisão em flagrante. Então, lá no artigo 302, né, fala que considera-se em flagrante delito. Quem é que está em flagrante delito e pode ser preso, tá? Primeiro inciso, olha só o primeiro inciso aí, gente. Está cometendo a infração penal. O sujeito está lá cometendo o crime, né? O sujeito está matando o outro. O sujeito está espancando o outro. O sujeito está roubando o outro. O sujeito está furtando o outro. Quer dizer, se ele está cometendo o crime nesse exato momento, ele está em flagrante delito e qualquer do povo pode dar voz de prisão. E qualquer policial, na verdade não é só policial, né? São autoridades policiais, não, né? Qualquer autoridade, qualquer pessoa, né, revestida da autoridade de polícia tem a obrigação de dar voz de prisão, tá? Então, se estiver cometendo infração, isso é o chamado flagrante próprio, tá? Não precisa pensar em classificação agora, só quero saber que você entenda isso, tá? Olha o 2, acaba de cometê-lo.
acaba de cometê-lo. Aí ele está lá, acabou de dar um tiro no José, o José caiu morto. Todo mundo viu que ele deu tiro. Foi ele. Acabou de cometer. Ele acabou de esfaquear a vítima. Ele acabou de dar um tiro na vítima. Ele acabou de dar uma pedrada na vítima, a vítima morreu. Ele acabou de fazer isso, acabou levantando ali, ó, acabou de matar. Se ele acaba de cometer o delito, ele também está em flagrante, pode ser preso, tá? Então esse também é flagrante próprio, aquele sujeito está cometendo ou acaba de cometer, tá? Quando eu dou a voz de prisão, pode ser que eu evite um crime maior, né? Pode ser que aquela vítima viria a falecer e o fato de nós darmos a voz de prisão, o sujeito se assusta e para com seus atos. E a vítima não morre. Aí eu tenho só uma tentativa, não tenho a consumação. De qualquer forma, ele está em flagrante, tá? Mas existem duas outras situações chamadas de impróprias, tá? O sujeito é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, né, se ele não está gravemente ferido, né, então ele também pode, ou qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Então, tá lá, ó, ele saiu correndo, ele acabou de deixar uma vítima aqui no chão, tá correndo, né, e o povo atrás. Por quê? Ó, presumidamente é ele já. Está todo ensanguentado, a vítima está lá esfaqueada, ele cheio de sangue, jogou uma faca ali, ó, uma peixeira no chão, e ele está lá na frente, correndo. E aí ele é perseguido logo após. Esse tempo aí a gente não tem uma medida certinha, tá? Mas o após é um tempo curto. Sabe por quê? Porque ele fala, no inciso 4º, ele fala logo depois, dando a ideia de tempo mais prolongado. Olha só. Olha essa situação aqui. No inciso 4, ele é encontrado logo depois com instrumentos, arma, objeto, papel, qualquer produto, qualquer elemento que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, se eu estou nesse circuito aí, teríamos o chamado flagrante. Tá? Se ele está fugindo, enquanto ele está fugindo, está sendo perseguido, ó, as pessoas estão perseguindo ele ali, ele está em flagrante. Tá? Isso pode durar mais de 24 horas, viu? Cuidado, tem um mito aí que só dura 24 horas. Cuidado com esse mito. Mas isso depois a gente vê lá no processo penal, tá? Bom, entendido o que é o flagrante, né? Flagrante, então, o sujeito está cometendo o crime, né? Acabou de cometer o crime, né? Ele, né, sai dali, né, logo após é encontrado, né? Veja que é interessante observar isso, né, que ele é perseguido e ele é encontrado. No perseguido, então ele está em rota de fuga, no inciso 3, né, logo após, acabou de cometer o crime. Ou ele é encontrado logo depois, quer dizer, não é exatamente nesse momento, mas algum tempo depois, não tem um tempo pré-determinado, tá? Aí eu tenho flagrante. Existe um flagrante facultativo, que é a prisão que qualquer um de nós pode, né, dar voz, ou a obrigatória, que é do agente de segurança, tá? Então a gente já sabe o que é a ideia de flagrante, onde que eu encontro, pelo menos, está lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, tá? Tudo bem? O que significa súmula, né? Era outra pergunta, lembra? O que significa súmula, né? A palavra súmula, então, é proveniente do latim, summa, significa algo resumido, algo sintético. Assim sendo, então, a súmula em termos jurídicos, lembra que tem um juridiquês, né? Tem um vocabulário próprio, né? do direito, né? Eu até tenho aqui o dicionário, tá lá no alto, né? Do De Plácido e Silva, que é o vocabulário jurídico. É bom ter um vocabulário jurídico, porque tem palavras aí que só existem nesse meio, né? Bom, ou que tem sentidos específicos nesse meio. Tá? Então, em termos jurídicos, é o resumo, súmula é o resumo da jurisprudência predominante e pacífica de determinado tribunal. A sua finalidade inicial, precípua, né, é ser uma referência de tal compreensão. Então, o tribunal tem um entendimento, tem uma compreensão, tá? E essa compreensão, ela é expressa por meio das súmulas. Quando você pega o seu vade-mecum, né? Você vai pegar o seu vade-mecum, o meu é só de direito penal, tá?
Aí vai ter lá na parte do direito penal, você vai encontrar as súmulas vinculadas, né? Isso tem também nas outras áreas, tá? Que as minhas aqui são súmulas vinculadas ao direito penal, tá? Então, esses entendimentos são resumos dos entendimentos dos tribunais, das jurisprudências, e aí você tem, a gente fala que está sumulado. Aí, às vezes, não está na lei, mas é uma interpretação da lei e a súmula. Então, ela te dá uma segurança, ela te dá uma estabilidade, né, no ordenamento jurídico, tá? Então, por isso que a súmula é muito importante para nós, tá? É um resuminho de um conjunto de debates históricos que acabou virando ali, né, um posicionamento, tá? Então, assim, Rogério, mas o que é mesmo a jurisprudência, né? O que é a jurisprudência? Bom, a jurisprudência já é um conjunto de decisões do tribunal sobre determinados temas, tá? São decisões que já existem. Muitas vezes sobre temas polêmicos. Aí você fala, olha, tem jurisprudência, ou seja, já tem decisão sobre isso, tá? Então, nesse caso aí, olha que interessante, ó. Jurisprudência é o conjunto de decisões dos tribunais de uma matéria que apresente semelhanças entre diferentes disputas judiciais, tá? Então, você tem vários temas, né, e várias decisões, e você acaba tendo decisões inovadoras, muitas vezes, dentro desse quadro, que configuram a ideia da jurisprudência, que passam a ser fontes para você realmente invocar direitos, tá? Decisões sobre um tema específico que acabam refletindo o pensamento dos tribunais acerca de determinado assunto, qualquer assunto ligado à criminalização, à questão, por exemplo, do aborto, à criminalização, né, vinculada à questão homoafetiva, por exemplo, quer dizer, qualquer tema que pode ser, né, debatido aí, tá? Base para que as decisões sejam relativamente similares, para ter lá uma, não é uma homogeneidade, mas não ter tantas distorções aí, né, para temáticas comuns, porque não pense que a decisão de um juiz é exatamente igual a do outro, tá? Muita gente que acha que as decisões são padronizadas. E não, né? Aí, porque cada caso é um caso, né, muitas vezes bem diferente. Então, cuidado com esses detalhes, tá bom? Bom, ainda falando sobre a jurisprudência, ó, importante para a garantia da segurança jurídica, para a gente saber o que vai acontecer, qual que é o pensamento do mundo dentro do judiciário, né? Possibilitando alguma previsibilidade. Previsibilidade nós não temos, tá? Mas algum tipo, alguma possibilidade, né? A palavra tem origem no latim, jurisprudentia, onde jus ou ius, né? Também você vai falar ius ou jus, é justo. E essa prudentia, que é a prudência, que é o saber, é o conhecimento, né? É a ciência acerca da lei, tá? Então a jurisprudência se mostra como uma ferramenta importante, né? Extremamente importante, aliás, diga-se passagem, indispensável para que decisões judiciais similares tenham coerência entre si e para que a interpretação das leis pelos julgadores seja semelhante, pelo menos. Igual não vai ser, tá? Tudo bem? Então é importante essa discussão, tá? E aí nesse quadro, né, nesse quadro aí da prisão, vamos voltar, qual que é o tema mesmo? É a prisão em flagrante, né? Ou flagrante preparado, na verdade. Prisão em flagrante foi a explanação que eu dei. O assunto, na verdade, é o flagrante provocado ou preparado, né? Seria possível isso. Então vamos lá, ó, vamos lá. Então, nós temos uma súmula, que é a súmula 145, né? Que nós fizemos a leitura lá atrás, né? Lembra dela, né? Nós fizemos a leitura da súmula 145 do STF, né? Está falando, não há crime quando a preparação do flagrante, né, pela polícia torna impossível a sua consumação, né? Então, tá, fizemos a leitura dessa súmula aí, tá? Então, mas ele faz referência à polícia, mas se aplica a outras situações também, tá? Quando o flagrante é provocado, é caso de crime impossível. Então, tá, olha lá uns exemplos, ó. Se um policial se disfarça de vítima, olha o exemplo. Se um policial se disfarça de vítima, expondo objetos de valor para provocar o furto ou roubo.
né? Cercado por outros colegas ali, todos disfarçados. Você vê isso em filme. Ah, mas em tal lugar pode, as leis são diferentes, né? Havendo ação da parte de alguém, né? Ó, havendo ação da parte de alguém, né? Preso imediatamente, sem nada conseguir levar. Tá? Evidencia-se, então, o crime possível. Por que é crime possível? Porque, muito embora ele pegue o objeto, ele não subtrai para si, porque os agentes policiais não deixam. Já dá voz de prisão em seguida. Então, a súmula diz, a súmula do STF está dizendo que essa atitude, ela é uma atitude que constitui, faz, né, ocorrer ou nascer o crime impossível, tá? O outro exemplo também é interessante, ó, o exemplo que está aí embaixo. Delegado que apresenta livro de sua propriedade para comerciante, pedindo que extraia fotocópia do exemplar inteiro, buscando caracterizar o crime de violação autoral, né, dando-lhe voz de prisão logo após o tempo de serviço, constitui crime impossível, porque o livro é dele. Poderia ter escrito melhor, né? É um livro de autoria desse delegado. Ele escreveu o livro, tá? Tudo bem? Então, esse é um quadro importante também, né? Então, agora, muito cuidado com esse detalhe, ó. Nem todo flagrante vai constituir, né, o crime possível, tá? Na verdade, está preso em flagrante porque o sujeito está cometendo um crime. O que não pode ter é aquele flagrante preparado, forjado, aquela armadilha, tá? Porque se nós tivermos a polícia, não posso confundir agora, tá? Não posso confundir agora, ó, cuidado. Se nós estamos com a polícia monitorando aquela organização criminosa, se a polícia está monitorando uma organização criminosa, aí a polícia sabe que o sujeito vai cometer um crime em tal lugar, em tal dia, em tal hora, contra tal pessoa. Aí nós temos o chamado flagrante esperado. Não houve uma provocação para alguém cometer crime. O que existe nesse caso é que a polícia, por meio do serviço de inteligência, tem ciência, fica sabendo que fulano, um, dois, três ou mais, vão cometer um crime no dia. Aí eles vão lá monitorar para fazer a prisão em flagrante. É diferente, tá? Aí nesse caso, gente, ó, é chamado de flagrante esperado. Flagrante esperado, tá certo? Flagrante esperado. Então, aí nesse caso é crime, tá? Não é o caso de você ter aí o crime possível, não. Viável para autorizar a prisão em flagrante é a constituição válida de crime, tá? Nesse caso é crime, tá? A pessoa que cometeu lá o crime, porque não houve indução por parte do policial. O que houve foi a espera por parte do policial, que já sabendo que o sujeito vai cometer o crime, vai lá, né? Gente, funciona assim a legislação brasileira, tá? Porque assim, não tem aquela coisa do super-herói que fica evitando os crimes. O super-herói que evita os crimes aí deveria ser o Estado, né? Mas, infelizmente, não está acontecendo assim, tá? Então, não há agente provocador, mas a notícia, a informação que irá ocorrer um crime, que pode ser aquelas denúncias anônimas, né? Que as pessoas ligam, falando, ó, vai ter um crime tal, 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 tal. A polícia fica esperando e prende em flagrante, tá? Uma vez no local, os policiais aguardam a consumação do delito ou até da tentativa, dependendo do caso, para efetivar a prisão em flagrante. Então, nesse caso, não é crime impossível, é crime sim, tá? Tudo bem? Tranquilos? Então, as duas situações de flagrantes, entendemos, né? Agora, vamos mais para uma situação, ó. E se o furto estiver... É uma situação bem polêmica agora. Se o furto for monitorado, tá? Porque olha só que interessante aqui, ó. Isso é muito, muito polêmico. Até escrevi aí, ó, questão polêmica. Furto sob vigilância. Aí tem uma súmula que agora é do STJ, tá? A súmula 567, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. Tá? Então tem que falar, sabe por quê? Só o sistema... Não, porque senão a pessoa olha e fala, não, tem monitoramento aí, eu posso furtar.
porque está monitorado. Então, nesse caso aí, cuidado, tá? Depende. Aqui a súmula está falando que só o sistema de monitoramento ou a existência de segurança do estabelecimento por si só não torna impossível a configuração do crime de furto, tá? Então, depende do caso concreto, tá? Depende do caso concreto. Porque eu dei aquele exemplo do cabo de aço amarrado ao celular, tá? Então, depende, né? Então, se a pessoa entrou querendo até subtrair um objeto numa loja, e aí a loja tem câmera por todo lado, e tem aquele pessoal da segurança interna da loja, que fica vigiando a pessoa, fica vigiando. A pessoa sai sem levar absolutamente nada. Então, ela não furtou. Entendeu? Então, não furtou, aí não tem furto, né? Então, mas é lógico, né? Se ela leva, tá tudo monitorado, aí a pessoa vai lá e subtrai um objeto, sai, e lá na porta o segurança, né, barra ela para verificar se ela tem ou não algum tipo de objeto que ela está levando, aí no caso configura o furto, sabe? O fato de ter monitoramento não quer dizer que não é furto, tá? Olha a súmula aí, tá? Então depende, tá? Então no caso concreto, existem, porque se você tiver um sistema, por isso que nasceu a súmula, porque, na verdade, falava-se que quando o sistema de monitoramento for muito eficiente, você teria o caso de crime impossível, não teria o crime, né? Então, aí, olha, existe sistema de vigilância que é ótimo, mas existe sistema que nem funciona. Então, depende, tá? Então, olha só. Por que isso? Porque muitas pessoas, muitos advogados alegavam isso na defesa dos seus clientes, né? A defesa do acusado, né? Se a defesa do acusado alegar que o estabelecimento comercial era monitorado eletronicamente, isso não vai tornar automaticamente a tentativa de furto, não vai transformar, inclusive, num crime possível, tá? Então tá lá a súmula 567 do STJ, tá? Tudo bem? São dois casos polêmicos, tá? Então o fato de ter monitoramento eletrônico, né? Agora, se eu marcar as notas, né, para alguém roubar a nota, né, e aí furtar ou roubar, né, aí eu teria o caso de crime impossível, que eu estou fazendo uma armadilha, tá? Cheque sustado, né, eu deixo a pessoa levar o cheque e vou lá e susto, né, ela não vai atingir objeto nenhum, tá? Então não tem crime aí nesse caso também, tá? Tiro em carro blindado é crime possível? Depende, em regra, é crime, não é crime possível, tá? No Brasil tem blindagem padrão para carros de passeio que são autorizados pelo Exército no nível 3A, tá? E esse tipo de blindagem pode deter armas, né, que variam aí entre esses calibres, né, de 9 milímetros até o 39, né, do ponto 39. Então, dependendo da blindagem, né, um tiro de fuzil pode romper a blindagem, matando a pessoa lá dentro, tá? É porque existem bandidos que têm armas pesadas das Forças Armadas aí, então a blindagem que tem no Brasil talvez não sirva para muita coisa nesses casos de armas muito pesadas, tá? Então aí é crime, tá? A blindagem de máxima proteção, aí casos isolados, aí, né? Carro do presidente, por exemplo, dos Estados Unidos, aquela limusine dele suporta tiros de armas de guerra pesadíssimas, tá? Se o sujeito vai lá e dá um tiro de 22, não vai fazer nem arranhar a pintura, tá? Então, nesse caso aí, nós teríamos esse cenário, né, que é interessante, seria crime impossível. Mas no nosso caso aqui, olha, em regra geral, né, é crime. Atirar contra o carro blindado sim constitui crime, tá? Então, olha só o detalhe. Ó, dessa forma, deve-se verificar o crime objetivado e o armamento que o agente possuiu, tá? Então, atirou contra o carro blindado, atirou de fuzil ou atirou de arma mais pesada, é crime. Agora, se atirou lá com o revólver 22, né, uma merrequinha de arma,
tudo bem, tá? Mas em regra geral é crime, tá? Nos casos das blindagens do Brasil, em carros de passeios comuns, em regra, quando se utiliza blindagem calibre 38 ou superior, haverá tentativa de crime pretendido, sim. É tentativa de homicídio, tendo em vista a blindagem pode se romper. No mesmo lugar também, se você der vários tiros, rompe aquela blindagem, tá? Quem anda de carro blindado, levou tiro, já tem que vazar daquele lugar, porque, né, o criminoso pode atirar várias vezes no mesmo lugar e até conseguir o seu intento, tá bom? Tá certo? Tudo bem? Vamos só fazer a introdução aqui do crime doloso, que aí a gente encerra, tá? Ó, crime doloso, artigo 18, né? Diz seu crime que é doloso, né? Quando, né? Olha só. Acabou aqui? Não, então vou ter que só falar para você, né? Ó, disse o crime doloso quando nós temos, vou abrir aqui, o artigo 18. Vou fazer rapidinho esse, se você quiser anotar. No próximo slide eu te mando ele inteiro, tá? O artigo 18 fala o seguinte, ó. Disse o crime doloso quando, né, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Aí nós teríamos o crime doloso, tá? Quando o agente quis o resultado, ele quer ou assume o risco de produzi-lo, tá? Então, no caso aí, nós temos alguns conceitos importantes de dolo, né? Então, na nossa visão finalista, nós temos lá que dolo, né? A ideia de dolo é a vontade consciente de praticar uma conduta típica. O sujeito tem consciência do que ele vai fazer. Ele quer matar o João, tá? Ele quer matar o Pedro, ele quer matar o Joaquim. Então, ele sabe o que ele quer fazer. Então, é o dolo natural, tá? Tá certo? Ainda assim, né, nós temos outras visões. Quando você fala do dolo, é a vontade consciente de praticar conduta típica acompanhada da consciência de que se realiza um ato, né, ilícito, tá? Então, dolo é a vontade consciente de praticar conduta típica, que é crime, acompanhado da consciência que se realiza um ato ilícito. Ah, não sabia que matar era crime. Não, a pessoa sabe que matar é crime. Tá? E o Nelson Hungria, ele chega a falar o seguinte, olha, que o nosso direito penal positivo concebe o dolo como a intenção criminosa. É o mesmo conceito de dolos malos, né? Lá do direito romano, tá? Então, nesse sentido, nós teríamos aí os chamados crimes dolosos, tá? E aí, existe uma situação em que o sujeito, na primeira parte, ele fala assim, ó, é doloso quando o agente quis o resultado. Aí tem lá, ou assumiu o risco de produzi-lo, Aí nós teríamos o famoso dolo eventual, tá? O famoso dolo eventual. Então, esses conceitos, né, nós vamos fazer na próxima aula. Agora eu vou fazer, na verdade, a chamada, né? Lembra que eu fiz chamada na aula passada, a mesma lista, agora só colocando aqui os nomes do lado, né? Eu até pedi para o pessoal não sair, tá? Exatamente por isso, né? Sai depois da chamada, ok? Então é importante a gente também acompanhar isso, né? Tem alguma pergunta?